mente, não foi uma semana fácil. Foi uma semana muito complicada, muito difícil. Foi uma semana em que chorámos, uma semana em que questionámos, uma semana em que Deus também mostrou para todos nós o seu carinho, o seu amor, o seu conforto. Os nossos irmãos, Marcelino e Lourdes, eram a nossa família e nós a família deles. Tocou-nos, doeu-nos e, por vezes, os crentes, quando são confrontados com situações como estas, que nós não temos respostas para muitas perguntas que se colocam, nós ficamos a pensar: o que é que Deus tem para dizer? O que é que Deus tem para nos ensinar com tudo isso? Realmente, irmãos, eu sei que algumas coisas nós jamais teremos respostas. Há muitas questões que nós jamais poderemos dizer o porquê, o para quê. Mas essas são questões que Deus responderá no momento certo. Sabemos uma coisa, é que Deus tem um propósito em todas as coisas. Qual é? Muitas vezes nós não sabemos. Mas iremos descobrir, se Deus assim permitir. Mas uma coisa nós sabemos. Sabemos que o Senhor é fiel. E esta última música que nós cantamos é baseada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu gostava de meditar com os irmãos no capítulo 8 de Romanos. Gostava que abrissem as vossas Bíblias em Romanos. E neste capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz-nos aqui algumas coisas que eu gostaria de deixar convosco. Em muitas dúvidas que nos assaltam, em muitas questões que se colocam. Onde é que está Deus? O que é que Deus está a fazer? Como é que Deus está a ver a situação que nós estamos a viver neste mundo? E a primeira coisa que eu queria... O capítulo é muito comprido, nós não vamos ler todo, mas vamos falar sobre ele todo. Nós não vamos ler todo. Eu gostaria apenas de deixar convosco o primeiro versículo, Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós todos temos um inimigo da nossa alma. Ele é um inimigo comum. Tem nome. É real. É Satanás. Ele é aquele que nos quer condenar, é aquele que nos quer levar junto com ele para o inferno, pois o inferno foi criado para ele e não para os homens. Ele quer que ninguém se salve. Esse é o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para nos salvar. Um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. E ainda nesse capítulo 3 de João, no versículo 18, diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus veio para nos salvar, para nos tirar da condenação. Todos nós já estávamos condenados. Às vezes as pessoas dizem assim: mas que Deus é esse de amor que condena as pessoas? Deus não condena. Nós já estamos condenados à partida. Deus simplesmente nos tira da condenação. Deus simplesmente nos resgata da condenação. Todos nós somos pecadores. Ou alguém aqui não é pecador? Há alguém aqui que não é pecador? Pelo silêncio, penso que todos somos, não é? A Bíblia diz que sim. Diz: todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado, Romanos 6,23, é a morte. Essa é a condenação. Todos nós estamos condenados à morte e morte eterna por causa do pecado. E o Senhor veio para nos tirar da morte e nos fazer passar da morte para a vida.
vida. Nós todos estamos condenados. E só há uma maneira de não estarmos condenados. É aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esta é a mensagem que a igreja, que nós temos que transmitir aos outros. Aquele povo do Montijo, dos arredores, em qualquer lugar, dizer: todos estão condenados, todos estão perdidos, e só há uma forma de sair da condenação: aceitando Jesus. Quem crê nele, diz João 3,18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está. E aqui o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja, ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque o salário do pecado, diz Romanos 6,23, é a morte. Mas o mesmo versículo diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem crê em Jesus, quem o aceita como seu Salvador, pode ter a certeza que não sofrerá condenação. A condenação eterna não atinge nenhum dos filhos de Deus, porque eles são filhos de Deus porque foram salvos da condenação. Foram salvos da condenação. E esta certeza nós temos que ter. Nós temos que ter, mesmo esta semana, quando lembramos os nossos irmãos Marcelino e Lourdes, eles deram a sua vida a Jesus. Eles não foram condenados. Eles não estão condenados. Eles estão aqui salvos pela graça de Deus. Salvos pela graça de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Se tu és crente, então podes dizer assim: eu tenho a vida eterna. Ah, mas isso não é arrogância demais, dizer que tenho a certeza da salvação? Não. É o contrário da arrogância. É exatamente o contrário da arrogância. Arrogante é aquele que acha que tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Porque ainda acha-se capaz de fazer alguma coisa. Mas a nossa dívida para com Deus é tão grande, que quem pensar que com as suas obras, que com a sua religião, conseguirá salvar-se a si mesmo, esse é arrogante, porque acha que é capaz de fazer alguma coisa. Agora, o crente que tem fé em Jesus, isso é sinal de humildade. Sabe porquê? Porque a nossa fé é esta: eu não sou capaz de me salvar, eu não consigo fazer nada para me salvar, eu só tenho que aceitar a salvação que o Senhor me dá. O Senhor dá-me de graça essa salvação. Eu reconheço a minha incapacidade pelos meus próprios meios de me salvar e aceito Jesus como meu Salvador. E Ele me dá de graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós que aqui estamos, que somos crentes, confiem em Jesus, já deu a sua vida a Jesus, então hoje, amanhã, depois da manhã, pode morrer em paz. Não estou a dizer que para morrer, não é? Mas se eu hoje morrer, às vezes está a pergunta, se eu hoje morrer, tem certeza que está na presença de Deus, junto ao trono, onde Ele está assentado? Tenho. Porque sou muito bom? Não. Porque o Senhor me deu a salvação. De graça. Mesmo sem eu merecer. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas isto não quer dizer, porque eu estou salvo, porque eu não estou condenado, não quer dizer que tudo vai correr bem. Crente tem problemas. Crente tem aflições. Crente tem necessidades. O crente passa por dificuldades. E essa é a segunda coisa que eu queria chamar a vossa atenção aqui, em Romanos 8. A primeira é: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A segunda está no versículo 18. Algum dos irmãos quer ler em voz alta o versículo 18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nenhuma condenação. Mas aqui
mostra que há alguma aflição. Eu tenho por certo que as aflições, que os problemas, que as dificuldades deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas este tempo presente, o que é que tem? Aflições, dificuldades. O que é que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o crente é garantido por Deus, é garantido na sua palavra nenhuma condenação. Mas olha, também é garantido alguma aflição. Alguma aflição. O crente sofre, meus irmãos, por vários motivos. Nem sempre os motivos pelo qual eu sofro são os mesmos motivos porque o outro irmão sofre. Nós sofremos em primeira causa que nós estamos num mundo que está debaixo do sofrimento. Quando o pecado entrou no mundo, entrou o sofrimento. Paulo, nesta mesma carta aos Romanos, diz que toda a criação geme. Toda a criação geme. Ou seja, quando nós estamos na rua, ou mesmo aqui dentro, hoje é um dia com muito calor. Ontem também, não é? Isto é uma lição para aqueles que diziam que este ano não ia haver verão. Não é? Aqueles que iam dizer que este ano não há verão. É o verão mais frio de sempre. Então agora aprende. Quem manda não somos nós. Mas olha, está calor, não está? Mas nós somos crentes que não sentimos calor. Só os descrentes é que sentem o calor. Não. Está frio. Nós somos crentes que não sentimos frio. Para nós Deus tem sempre ali uma temperatura amena. Claro que não. Ou seja, tudo aquilo que acontece na natureza que é mau, atinge crentes e atinge descrentes. Nós sofremos as consequências da poluição, nós sofremos as consequências dos incêndios, nós sofremos as consequências de tudo. O mal existe e atinge-nos a nós. O crente sofre por causa disso. Nós, o povo português costuma dizer que quem anda à chuva molha-se. Não é? Então, não posso andar na chuva, dizer eu sou crente, a chuva em cima de mim não cai, cai ao lado. E só na banda desenhada ou qualquer coisa. Então nós sofremos porque há sofrimento. Toda a criação geme e está debaixo da condenação. Outras vezes nós sofremos por causa das nossas asneiras, do que fazemos mal. Sofremos porque são as consequências dos nossos erros. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou sofrer as consequências desse meu erro. Não tem que ser um castigo de Deus, são consequências. Mas às vezes também sofremos porque Deus nos repreende, a Bíblia diz. Deus ama e repreende aquele que ama. E às vezes essa repreensão é através da aflição, do aperto, do sofrimento. Outras vezes nós sofremos, não tem nada a ver connosco, tem a ver até com outros, a maldade de outros. Muitas vezes nós sofremos as consequências da maldade de outros, dos nossos inimigos. A Bíblia fala muito disso. E nem sempre, mas eu não tenho inimigos. Mas as adversidades da vida, pessoas maldosas também, às vezes nós sofremos essas consequências. Quem é que já foi assaltado? Eu já fui. Não é? Já me partiram o vidro do carro, aqui há uns anos atrás. Roubaram a carteira. Já me roubaram os óculos. Foi castigo de Deus para mim? Não. É a maldade do mundo. Então nós sofremos por muitas razões. Às vezes também é um puxão de orelhas de Deus para nós. Não é de excluir. Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo. Por causa disto, há entre vós muito fracos, doentes, alguns que já morreram, que era o pecado na igreja em Corinto. Está lá no capítulo 11. Mas, uma coisa nós sabemos: estas tribulações, estas aflições, que Deus muitas vezes permite para nós crescermos, para provar a nossa fé, para nos fortalecer, para moldar o nosso caráter, elas não têm comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Então quero deixar aqui duas garantias aos irmãos hoje. Somos crentes em Jesus, primeira, não há condenação. Somos crentes em Jesus, não estamos livres da tribulação. Há alguma tribulação. E a terceira coisa, no final deste capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz
a partir do versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Atenção aqui com este versículo, porque algumas pessoas dizem assim, que diremos, pois, a estas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Como uma afirmação, esquece-se do se, não é? Quem será contra nós se Deus é por nós? Às vezes Deus não é por nós, não é? Às vezes Deus não é. Se Deus é por nós, Deus está do nosso lado, está, mas às vezes não está. Às vezes, se eu for pecar, se eu for desobedecer, Ele não está comigo. Então, depois não posso queixar, não é? Mas uma coisa diz aqui, aquele que nem mesmo, versículo 32, ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para um matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 37. Em todas estas coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Irmãos, deixem-me apenas lembrar mais uma vez os nossos irmãos Lourdes e Marcelino. Os nossos irmãos, muita coisa pode ser dita agora. Porquê é que eles não puseram aquele filho fora de casa? Porquê é que não isto? Porquê é que não aquilo? Isso não interessa. Apesar dos problemas, das dificuldades que o Ricardo enfrentava, aqueles pais amavam aquele filho. E podemos dizer que eles morreram por amor. Por amor, eles podiam ter posto fora de casa, podiam ter fechado as portas, outra coisa. Mas eles suportaram muita coisa, muita aflição, por amor. E ninguém é condenado por amar. Mas a vida deles, estas três verdades que eu vos vou dizer, são realmente uma verdade real, um testemunho. Nenhuma condenação, porque os irmãos não estão condenados, estão na glória com o Senhor. Passaram por tribulação, mas a tribulação pela qual eles passaram, o sofrimento pelo qual eles passaram, não se compara com a glória que eles estão a gozar neste momento. Glória ao Senhor. E isto significa, sabe o quê? Sabe que em tudo isto, eles hoje são mais que vencedores. É isto que o Senhor nos garante, irmãos. Ele garante-nos na sua palavra nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, alguma tribulação, mas total vitória. Nós temos vitória em Cristo Jesus. E mesmo a tribulação, mesmo a angústia, mesmo o sofrimento, mesmo a dor, nada nos poderá separar do amor de Deus. Nada nos poderá derrotar. Porque a vida eterna, Satanás jamais conseguirá roubá-la de nós, porque essa foi-nos dada e não nos é tirada. E essa é a vitória. João diz, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vamos permanecer firmes na fé, porque a nossa fé é a vitória que nos torna mais do que vencedores em todas as coisas. Que o Senhor vos abençoe. Amém.